Seja muito bem-vindo, povo. Eu sou o enfermeiro Cris e mais uma vez, como todos os dias estamos por aqui, vamos fazer mais uma questãozinha, né? E vamos seguir com as questões de cardio. Eu particularmente gosto bastante das questões de cardio, então vamos seguir com essa questãozinha aqui que já tá no lugar errado. Já quase entreguei para vocês aqui, já quase entreguei a alternativa toda ali a questão. Gente, a questão é a seguinte, ele vai trazer a questão número 26 do GHC, que a banca é a Fundatec, certo? É interessante quando a gente começa a estudar sempre para concurso, a gente vê que as bancas, elas têm uma linguagem meio própria, assim, a gente vai acostumando com a linguagem da banca. Essa daqui em específico eu fiquei pensando se ia trazer ou não, vou levar ou não, vou levar. Ela é uma questão boa. Acho que uma das alternativas, ele fez um pega-ratão, e como ele está falando de protocolo, ele podia ser mais específico, mais direto. Mas eles usaram um termo ali, fica um pouco subjetivo, mas enfim, o gabarito trouxe como certo. A questão não está errada, ela está ok, ela está certinha, mas eu acho que ele complicou um pouquinho nas alternativas, não precisava, já que ele está falando de protocolo. Normalmente eles têm uma tendência a ser um pouco mais direto quando é questão protocolar. Não foi o caso dessa vez, pelo menos não na minha opinião. Mas está tudo certo, a questão é válida 100%. Vamos lá então, ó, vou vir para o cantinho aqui. Deixa eu ler ela aqui, ó. De acordo com a American Heart Association, para que se possa realizar o atendimento de parada cardiorrespiratória em gestante e realizar as manobras de ressuscitação de forma efetiva e com melhores taxas de reversibilidade, ele conta toda uma história, uma linguagem assim meio rebuscada, tá? Que é para te cansar. Uma prova lá que tem 50 questões, ele vai tentar te cansar. Vai ganhar no cansaço. É necessário ter conhecimento das possíveis etiologias da PCR materna, quais sejam, exceto. Etiologia, origem, causa, começo, sei lá, qualquer coisa. Por que aconteceu? A ideia de início do troço, tá? Tu não precisa saber exatamente lá o que significa a palavra X. Tu tem que entender o sentido que ele está te colocando. Então, ali é o início do problema. Por que acontece aquilo ali? Então, ali ele traz as alternativas, tá? O que a gente pode imaginar, assim? Ele traz hemorragia, anestesia, né, complicações anestésicas, febre, embolia e hipotensão. Vamos pensar na PCR normal, de uma forma de o que pode fazer o coração parar de bater, tá? Antes a gente ir para o protocolo de gestante propriamente dito. Hemorragia pode? Pode, hemorragia eu vou perder bastante sangue, então meu coração pode parar de bater. Ok, acho que é possível. Complicações anestésicas, considerando o contexto da gestante, tá? Então uma complicação anestésica pode, alguma reação alérgica pode, rebaixa sensório, pode causar outros problemas também. Acho que ok, para o contexto da gestante, complicações anestésicas é uma coisa viável, é uma coisa possível, vamos dizer assim. Febre, não sei, febre me lembra infecção, sepse, mas ainda está meio vago. Pode ser que sim, pode ser que não. Embolia, sim, tromboembolia, pode ser, um dos T's, dos 5 T's de PCR, no caso do adulto, né, sem considerar gestante, é tromboembolia, pode ser. Hipotensão. Hipotensão causa PCR? Hipotensão, num primeiro momento, eu posso até achar que sim. Hipotensão, claro, o coração vai parar de bater, meio óbvio, a gente vê isso na UTI o tempo todo. Tá, mas é que olha só, ele quer saber a origem do negócio. Eu acho que hipotensão tá num sentido de que hipotensão é uma consequência de alguma coisa. Por exemplo, da própria hemorragia. Ele já trouxe hemorragia na alternativa A. Então, assim, eu penso que a hipotensão pode, mas ela não é a causa, ela é uma consequência de, por exemplo, uma hemorragia, ou até uma sepse. Então ela é uma consequência de alguma coisa. E aí, então eu não sei. O que eu acho que eu sei, né? Hemorragia, ok, pode causar, acho que é uma origem que pode causar. Anestesia, eu vou ficar que sim. Complicações anestésicas, né? Eu acho que sim. E embolia. Essas três, para mim, estão certas. Então, assim, ó, já melhorou minha vida. Eu tinha 5, já eliminei 3, eu fico em dúvida entre febre e hipotensão. Aí tu vai pensar, nunca vi febre causar PCR. Realmente, lembra que eu falei que a banca tem uma linguagem, eles podem colocar uns pega-ratão? Não quer dizer que a questão está errada, a questão está certa, só que a gente vai ter que se obrigar a pensar um pouquinho mais. Então, assim, se eu penso que hipotensão ela já vem num segundo momento por causa de uma hemorragia,
né? Então, assim, eu acho que ela não é uma causa. Eu acho que ela não se encaixa. Porque, principalmente, eu já tenho nas alternativas hemorragia. A hemorragia vai ser a causa. Aí, então, digamos que eu digo que ela tá em cima do muro. Aí a febre. Vamos pensar na febre, infecção, sepse. Bah, não consigo, vou ter que chutar. Não, calma, não chuta. A gente vai buscar um padrão para responder essa alternativa. A febre, ela pode e vai te lembrar uma infecção. Primeira coisa que a gente pensa, febre e infecção. Então, se eu tenho uma infecção, ele está falando de gestante, um caso bem específico, eu posso ter uma sepse. Sepse pode ser uma origem de PCR, com certeza. Então, gestante provavelmente sim, mesmo que eu não tenha muita certeza. Então, como a febre é a única coisa que me diz a respeito de sepse e tudo mais, eu ficaria ela como uma alternativa possível estando correta. A hipotensão, eu já tenho hemorragia na alternativa, então não tenho muito onde colocar essa parte da hipotensão. Tá? Então eu tô tendo uma tendência aí na alternativa E, como o exceto sendo a hipotensão. A hipotensão como não sendo uma causa de PCR, ela é uma consequência de alguma coisa que gerou a PCR. Aí a gente tem o protocolo realmente, né, da PCR em gestante, que é o BA-SHOPS. O que acontece? Aqui a gente tem a pegadinha da pegadinha da pegadinha, tá? A hipotensão, a gente já viu aqui, né? Tu já viu que é a letra E, que a hipotensão tá errada. Então, logo no começo eu tenho hemorragia, embolia e anestesia. Eu já tenho as três, que é certinho, certo? Ó, hemorragia, embolia e anestesia. Já são as três que, ok, são causa de PCR. Depois eu vou ficar entre a hipotensão e a febre. Hipotensão não causa PCR. Só que o H que traz ali no SHOPS é hipertensão, não é hipotensão, é o contrário, entendeu? Aí tu vai me dizer, tá, mas o F que fala de febre nem tem nas alternativas. É a tal da pegadinha, não tem, mas é a única alternativa que te lembra a sepse, é a febre. Sendo que na hipotensão ele te dá um H que é hipertensão, é ao contrário. Então hipertensão causa, hipotensão não. Então ele te dá uma alternativa bem errada, segundo o protocolo, que é o contrário, a hipertensão causa, hipotensão não. E a febre ele te sugere que seja por causa de uma sepse, provavelmente. Né? Então esse é a pegadinha. Eles poderiam ter sido um pouco mais diretos e específicos? Poderiam. Eles te dão uma alternativa que sugere sepse, para ver se tu sabe, se tu lembra, né, do protocolo, e te dão uma outra alternativa, que é a hipotensão, que num primeiro momento tu te joga. Não, hipotensão é uma causa, porque tem hemorragia, tem hipotensão. Mas o Hzinho ali é o contrário, não é hipotensão, é hipertensão. Então, assim, pessoal, uma dica. Quando é coisa muito específica de protocolo, a gente pode até fazer esses raciocínios assim para tentar eliminar a questão e rodar daqui, rodar dali, para tentar resolver. Mas normalmente o protocolo não tem outro jeito, é entendendo o protocolo. Né? Como o protocolo de PCR adulto, PCR infantil, neonato, enfim, protocolo de AVC, protocolo de AM. A gente precisa entender o protocolo para na hora da questão eles não fazerem esse pega-ratão e a gente cair. Então, resumo da ópera, a alternativa correta é a alternativa E, né, o Hzinho ali de hipotensão, que é exceto, né, ela está, no caso, ela é a alternativa certa, é a única alternativa que não é uma causa de PCR materna, né, de PCR na gestante, porque o correto seria hipertensão e não hipotensão. Me deixa aí no comentário se tu gostou, se tu quer alguma questão mais específica aí da tua região, não sei onde é que tu tá vendo, que momento que tu tá vendo isso, né? Então essa aqui é da Fundatec. Me diz qualquer outra banca aí que tu tem curiosidade para saber um pouquinho mais, que a gente vai atrás e traz aqui para ti essas questões. Tá certo? Obrigado pela companhia até aqui.